filha da empregada impediu o milionário moribundo de tomar os comprimidos prescritos pelo seu médico de confiança. E assim que o homem rico deu a medicina em silêncio à sua jovem esposa, aconteceu algo aterrorizante. O quarto do hospital estava em penumbra, iluminado apenas pela luz intermitente dos monitores que registravam cada batida do coração de Raul Gutierrez. O ar era denso, carregado de medicamentos e do sussurro constante das máquinas. Raul, aos 45 anos, jazia na cama, com a pele mais pálida do que jamais estivera. Seus olhos, encovados mas vivos, observavam o teto como se buscassem respostas no vazio. Ele havia construído um império, mas o vazio que sentia naquele momento não podia ser preenchido nem com todo o dinheiro do mundo. Raul era um homem que tinha alcançado o topo a partir do mais baixo. Nascido em uma pequena aldeia, ele aprenderá desde criança que a vida não dava nada de graça. Sua mãe, uma costureira com mãos rachadas, e seu pai, um operário que trabalhava longas horas na fábrica local, lhe inculcaram um espírito de luta que nunca o abandonou. Era o tipo de criança que consertava rádios quebrados e vendia frutas na esquina para ganhar alguns centavos. Esse espírito inquieto levou a se destacar na escola, mas também o afastou das outras crianças. Desde então, Raul entendeu que as relações pessoais eram frágeis, e esse entendimento marcou mais do que estava disposto a admitir. Com o passar dos anos, seu talento levou a estudar programação, embora isso significasse trabalhar de dia e estudar à noite. Em seus primeiros empregos, mostrou ser mais do que um funcionário, era um visionário. Aos 30 anos, fundou uma pequena empresa de software que, com o tempo, se transformou em um consórcio de alcance internacional. Tudo parecia perfeito por fora, mas por dentro, as coisas eram diferentes. A ambição que o levou tão longe também o havia isolado, e os anos de sucesso profissional lhe cobraram uma dívida em sua vida pessoal. Naquele momento, na frieza da clínica, Raul refletia sobre como havia chegado àquele ponto. Seu casamento com Ivana era mais um contrato do que uma união. Ela, jovem e bela, parecia ser a parceira perfeita para um homem de seu status. Mas Raul sabia que seu relacionamento era vazio, baseado em interesses e aparências. Perguntava-se quantas vezes havia ignorado sinais de que algo não estava bem, quantas vezes havia preferido olhar para o outro lado para evitar confrontar a realidade. O som da porta deslizando tirou de seus pensamentos. Era Norma, uma mulher que mal chegava aos 40, com cabelo preso e um uniforme de limpeza que tentava disfarçar seu cansaço. Ela não olhou diretamente para Raul, concentrando-se na tarefa de limpar o quarto com movimentos metódicos. Havia algo em sua maneira de se mover que chamou a atenção de Raul. Algo que lhe parecia estranhamente familiar. É sempre tão silencioso aqui? Perguntou Raul, rompendo a monotonia. Norma olhou de relance para ele, surpresa por ele querer falar. Ela não estava acostumada a que pacientes de quartos privados interagissem com ela. O hospital não é muito barulhento, mas as pessoas aqui sempre têm muito em que pensar, respondeu, sem parar de limpar. Raul sorriu tristemente. Não pôde evitar perceber a verdade nessas palavras. O que uma pessoa pensa quando está prestes a morrer? Perguntou, mais para si mesmo do que para ela. Norma parou por um momento, apertando a vassoura com força. Essa pergunta ressoou nela mais do que gostaria de admitir. Ela levantou o olhar, cruzando finalmente seu olhar com o de Raul. Suponho que pensam no que deixaram pendente, no que poderiam ter feito diferente. As palavras de Norma pareciam flutuar no ar, carregadas de uma sinceridade que atingiu Raul fortemente. Antes que ele pudesse responder, um ruído interrompeu o momento. Lupita, a filha de Norma, apareceu na porta, com seus olhos grandes e curiosos olhando ao redor. Norma virou-se rapidamente, sua expressão mostrando uma mistura de surpresa e preocupação. Lupita, eu disse para você esperar no corredor, disse Norma, com voz firme mas sem dureza. A menina baixou a cabeça, mordendo os lábios, mas não recuou. Havia algo em seu olhar que era muito maduro para uma menina de sua idade. Desculpe, mãe. Só queria ver se você estava bem. Raul observou a menina com interesse. Havia algo em sua expressão que o intrigava, uma mistura de inocência e sabedoria que ele não via há muito tempo. Ele a lembrou de alguém, mas não conseguia precisar quem. Não se preocupe, você não está incomodando, disse Raul, dirigindo-se a Lupita com um sorriso. A menina devolveu um olhar cauteloso antes de se refugiar atrás de sua mãe. Norma terminou seu trabalho rapidamente e pegou Lupita pela mão, levando-a para fora do quarto. Mas antes de sair, olhou para Raul mais uma vez, como se quisesse dizer algo mais,
mas não conseguisse encontrar as palavras. Quando a porta se fechou atrás delas, Raul sentiu que algo havia mudado no ambiente do quarto. Pela primeira vez em muito tempo, ele não se sentiu completamente sozinho. Naquela noite, enquanto tentava dormir, a imagem de Norma e Lupita não saía de sua mente. Havia algo nelas que o desconcertava, algo que despertava memórias que ele havia enterrado há anos. Pensou nas decisões que o haviam levado até ali, nos momentos em que havia escolhido sua carreira acima de tudo. Ele se perguntava se o sucesso valia a pena quando se encontrava em uma cama de hospital, cercado por máquinas, mas sem ninguém que realmente o amasse. No dia seguinte, Ivana apareceu em seu quarto com uma expressão de preocupação falsa. Ela estava vestida com roupas caras e um perfume tão forte que inundou o espaço. Sentou-se na cadeira ao lado da cama e cruzou as pernas com uma elegância estudada. "Como você se sente hoje, querido?" perguntou, com um sorriso que não alcançava seus olhos. Raul a observou, tentando encontrar nela a mulher com quem uma vez acreditou que poderia compartilhar sua vida. Mas tudo o que via era ambição e frieza. "Igual a ontem, Ivana." "Talvez um pouco mais cansado", respondeu com indiferença. Ivana acariciou sua mão, mas seu gesto parecia mais um ato para parecer que um verdadeiro sinal de afeto. "Não se preocupe, querido. Tudo vai dar certo. Você tem os melhores médicos cuidando de você." Raul assentiu, mas não pôde evitar se perguntar se Ivana realmente desejava que ele se recuperasse. Havia algo em seu tom, na maneira como evitava olhá-lo diretamente, que o fazia suspeitar. A intuição que o ajudou a construir seu império agora lhe dizia que algo não estava certo. Quando Ivana se foi, Raul decidiu que era hora de começar a buscar respostas. Ele não sabia exatamente o que estava acontecendo, mas algo dentro dele dizia que não podia confiar nas pessoas ao seu redor. Exceto, talvez, na mulher da limpeza e sua filha. Naquela noite, quando Norma voltou a limpar seu quarto, Raul a observou atentamente, tentando encontrar as palavras adequadas. "Sua filha é muito curiosa", comentou finalmente. Norma se tensou por um momento, mas depois assentiu. "Lupita sempre tem perguntas. É uma menina inteligente, mas às vezes não sabe quando parar." Raul sorriu, lembrando-se de como era quando criança. "Você sempre trabalha tanto?" perguntou, mais para manter a conversa do que por curiosidade. Norma hesitou antes de responder, como se estivesse avaliando quanto deveria dizer. "Trabalho o necessário. Há coisas que não podem ser adiadas quando você é mãe." Raul não disse nada, mas sentiu que havia algo mais nessa resposta. Algo que ela não estava dizendo. À medida que a noite avançava, Raul começou a perceber que Norma e Lupita podiam ser a chave para algo que ainda não conseguia entender. Havia algo nelas que o atraía, uma conexão que não podia ignorar. E embora ainda não soubesse, essa conexão seria o início de uma mudança que transformaria sua vida para sempre. Dias depois, o sol se filtrava timidamente através das cortinas do quarto do hospital. Raul estava sentado em sua cama, olhando fixamente para o copo de água em seu criado mudo. Há semanas, cada gole, cada pílula que tomava, o enchia de incerteza. Havia algo que não se encaixava, algo que ele não conseguia explicar, mas que o fazia desconfiar profundamente das pessoas ao seu redor. O som da porta deslizando o trouxe de volta à realidade. Norma entrou com seu carrinho de limpeza, seguida de perto por Lupita, que parecia mais decidida do que nunca ficar ao lado de sua mãe. Norma olhou para Raul, seus olhos carregados de uma mistura de preocupação e profissionalismo. Parecia que queria dizer algo, mas seu olhar desviava sempre que seus olhos se encontravam com os dele. "Bom dia, Sr. Gutierrez", disse Norma em um tom cordial enquanto começava a limpar as superfícies do quarto. Raul assentiu levemente, mas sua atenção estava focada em Lupita, que permanecia perto da porta, olhando curiosamente para tudo no quarto. Era uma criança observadora, e Raul não pôde deixar de notar que parecia estar avaliando algo, como se tentasse descobrir um segredo oculto. "Você se interessa por tecnologia?" perguntou Raul, dirigindo-se a Lupita. A menina levantou os olhos, surpresa por ele falar diretamente com ela. Olhou para sua mãe em busca de aprovação antes de responder. "Um pouco. Eu gosto das coisas que fazem barulho e luzes", disse timidamente. "Talvez um dia eu te ensine como funcionam", respondeu Raul, com um sorriso. Lupita sorriu de volta, mas o brilho em seus olhos desapareceu rapidamente quando olhou para o frasco de comprimidos na mesa.
Raul seguiu seu olhar, percebendo que a menina estava observando algo que não deveria. O que foi, pequena? Perguntou Raul, inclinando-se ligeiramente na direção dela. Norma, que tinha estado limpando em silêncio, virou-se imediatamente, com a voz tensa. Lupita, é hora de sair. Vá para o corredor e me espere lá. A menina hesitou por um momento, como se quisesse dizer algo mais. Finalmente, abaixou a cabeça e saiu do quarto sem protestar. Raul observou enquanto Norma continuava limpando, mas sua atitude havia mudado. Havia um nervosismo evidente em seus movimentos, como se estivesse escondendo algo. Sua filha é muito esperta, comentou Raul, tentando relaxar o ambiente. Sim, às vezes demais, respondeu Norma, sem olhar para ele. Raul decidiu não insistir. Havia algo estranho na maneira como Norma evitava certos tópicos, mas sabia que pressioná-la não lhe daria respostas. Em vez disso, decidiu focar no que realmente o preocupava, sua saúde. Mais tarde naquele dia, Ivana chegou ao hospital, desta vez acompanhada pelo diretor da clínica, o Dr. Rivera. Ambos estavam impecáveis, como se estivessem em uma reunião de negócios e não visitando um paciente. Ivana trouxe consigo uma bolsa com roupas novas e um frasco de vitaminas que, segundo ela, ajudaria Raul a se sentir melhor. Amor, trouxe essas vitaminas especiais que o Dr. Rivera me recomendou. São feitas para fortalecer seu sistema imunológico, disse enquanto colocava o frasco ao lado do resto dos medicamentos. Raul observou o Dr. Rivera, que sorriu com a mesma frieza de um vendedor tentando fechar o negócio. Senhor Gutierrez, essas vitaminas são completamente seguras. Temos visto resultados excelentes com outros pacientes, acrescentou o médico, seu tom tão suave quanto enganador. Raul não respondeu imediatamente. Ele havia aprendido a ler as pessoas durante anos de negociações empresariais, e algo na atitude do médico o fazia desconfiar. Em vez de tomar as pílulas, fingiu estar cansado e fechou os olhos, forçando Ivana e o Dr. Rivera a partirem. Quando ficou sozinho, pegou o frasco de vitaminas e o examinou cuidadosamente. Não encontrou nada fora do comum, mas seu instinto lhe dizia que algo não estava certo. Decidiu não tomar as vitaminas e as guardou na gaveta ao lado de sua cama. Naquela noite, enquanto tentava dormir, ouviu vozes no corredor. Reconheceu a voz de Ivana, mas a outra voz era menos familiar. Levantou-se lentamente e se aproximou da porta, abrindo-a apenas o suficiente para escutar. Era o Dr. Rivera. Temos que acelerar o processo. Ele está começando a desconfiar, dizia o médico em voz baixa. E o que você propõe? Respondeu Ivana com impaciência. Aumentaremos a dose gradativamente. Será imperceptível, mas eficaz. Ninguém suspeitará. Raul sentiu a raiva misturar-se com o medo dentro de si. Fechou a porta cuidadosamente e voltou para a cama, sua mente trabalhando freneticamente para elaborar um plano. Agora tinha confirmação de que estava sendo envenenado, mas não podia agir sem provas. Na manhã seguinte, Norma voltou à sua rotina de limpeza. Desta vez, Raul decidiu que não podia continuar calado. Norma, preciso que você me ajude com algo, disse enquanto ela limpava o chão. Norma olhou para ele com cautela, parando por um momento. Ajudar com o quê? Perguntou, seu tom mostrando tanto curiosidade quanto desconfiança. Raul a encarou seriamente. Acho que alguém está tentando me prejudicar. Não posso confiar em ninguém aqui, mas você parece ser a única pessoa honesta neste lugar. Norma pareceu ficar sem palavras. Abaixou o olhar, como se estivesse lutando com algo dentro de si mesma. Não sei do que está falando, Sr. Gutierrez. Eu sou apenas uma funcionária da limpeza, respondeu, voltando à sua tarefa. Não sou um homem fácil de enganar, Norma. Sei que você também suspeita de algo. Vi isso nos seus olhos ontem. Por favor, se você sabe de algo, preciso que me diga. Norma parou novamente, mas desta vez não olhou para ele. Sua respiração se acelerou, e Raul soube que ela estava à beira de dizer algo importante. Não posso. Tenho a Lupita. Não posso me arriscar, disse finalmente, sua voz embargada. Raul compreendeu a gravidade de suas palavras. Sabia que Norma estava presa em uma situação onde qualquer erro poderia colocar sua filha em perigo. Decidiu não pressioná-la mais, mas deixou claro que estava disposto a ajudá-la se necessário.
Mais tarde naquele dia, Lupita voltou ao quarto de Raul enquanto Norma estava ocupada em outro andar. A menina parecia mais confiante desta vez, como se tivesse tomado uma decisão importante. Você não gosta das pílulas? Perguntou Lupita de repente, apontando para o frasco na mesa de cabeceira. Raul se surpreendeu com a pergunta, mas decidiu responder honestamente. Não tenho certeza de que são boas para mim. Lupita assentiu lentamente, como se confirmasse algo que já sabia. Eu ouvi a senhora loira falar com o médico. Eles diziam coisas ruins sobre você. Diziam que queriam que você ficasse mais doente. O coração de Raul acelerou. Ele se inclinou em direção a Lupita, tentando não mostrar a angústia que sentia. O que você ouviu exatamente? Lupita olhou seriamente, seus olhos cheios de uma maturidade que não correspondia à sua idade. Diziam que iam colocar algo nas pílulas para você ficar mais fraco, para que você não acordasse. Raul respirou fundo, tentando processar o que acabará de ouvir. Agora não havia dúvida, sua vida estava em perigo. Mas também sabia naquele momento que não estava sozinho. Tinha uma aliada inesperada na pequena Lupita, e estava determinado a protegê-la a todo custo. Enquanto a menina voltava para o corredor, Raul começou a elaborar um plano. Se quisesse sobreviver, teria que enfrentar Ivana e o Dr. Rivera, mas primeiro precisava de provas concretas. Sabia que o tempo estava se esgotando, mas também sabia que não ia desistir. Não desta vez. O perigo espreitava em cada canto do hospital, mas Raul estava disposto a lutar por sua vida e pela verdade até o fim. O hospital estava em silêncio quando Raul abriu os olhos. O quarto estava escuro, mas em sua mente as peças começavam a se encaixar com uma clareza assustadora. As palavras de Lupita não paravam de ecoar. Não eram simples suspeitas, eram verdades ditas com a inocência de alguém que não entendia completamente a magnitude do que havia descoberto. Agora ele sabia que precisava agir rápido, mas com cautela. Qualquer movimento errado poderia custar mais do que sua vida. Raul olhou para a mesinha ao lado de sua cama. Lá estavam as pílulas que ele fingia tomar há dias. Ele as havia mantido intactas, acumulando-as em um pequeno frasco vazio que guardara em segredo. Apertou os dentes. Tinha provas, embora não soubesse se seriam suficientes. O tempo jogava contra ele, e o pior era que não podia confiar em ninguém, exceto, talvez, em Norma e Lupita. O som de passos no corredor o alertou. Ele se virou rapidamente para a porta, fingindo estar dormindo. Alguém abriu com cuidado e se aproximou da cama. O aroma doce do perfume de Ivana encheu o quarto, seguido pelo contato frio de sua mão em sua testa. Pobre Raul! Você está cada vez mais fraco, murmurou Ivana, seu tom carregado de uma falsa doçura. Raul manteve os olhos fechados, sua respiração tão estável quanto possível. Ivana permaneceu no quarto por mais alguns minutos, observando, talvez avaliando quanto tempo mais teria que esperar para que seu plano funcionasse. Finalmente, ela saiu, deixando atrás de si um rastro de incerteza. Quando ele teve certeza de que ela havia ido embora, Raul se sentou lentamente. Ele precisava falar com Norma, mas fazer isso diretamente seria perigoso. Ele precisava encontrar o momento certo para contar o que havia descoberto e pedir sua ajuda. O problema era que Ivana parecia estar mais atenta do que nunca. No dia seguinte, Norma entrou no quarto como de costume, empurrando seu carrinho de limpeza. Seus movimentos eram rápidos, quase mecânicos, mas seu olhar traía o peso de suas preocupações. Raul a observou em silêncio, esperando o momento oportuno. Como está Lupita? Perguntou finalmente, quebrando o silêncio. Norma parou e o olhou com cautela. Não era comum que um paciente se interessasse tanto pela vida pessoal de uma funcionária da limpeza, e isso a deixava em alerta. Ela está bem. Obrigada por perguntar, respondeu com um tom neutro, retomando sua tarefa. Raul não desistiu. Sabia que tinha que ganhar sua confiança. Ela é uma menina muito corajosa. Me disse algo que me deu muito no que pensar. Norma parou novamente, desta vez virando-se para ele. Sua expressão era uma mistura de curiosidade e preocupação. O que ela disse? Raul a encarou, avaliando quanto podia confiar nela. Ela falou sobre coisas que ouviu, coisas que me preocupam muito. Acho que Ivana e o Dr. Rivera estão planejando algo contra mim. Norma baixou o olhar, apertando as mãos contra o carrinho.
Era evidente que ela sabia mais do que estava disposta a admitir. Não sei nada sobre isso, disse em voz baixa, mas seu tom a denunciava. Norma, por favor. Se você sabe de algo, preciso que me diga. Não só por mim, mas também pela Lupita. Se algo acontecer comigo, o que você acha que farão com vocês? Perguntou Raul, seu tom firme, mas cheio de empatia. Norma respirou fundo, lutando contra as emoções que se acumulavam em seu peito. Finalmente, ela se aproximou da cama, sussurrando para que ninguém pudesse ouvir. Eu ouvi algo, não tinha certeza do que era, mas agora faz sentido. Vi o Dr. Rivera falando com sua esposa no escritório dele. Diziam que o tratamento iria se prolongar mais do que o necessário. Eu pensei que estavam falando sobre sua recuperação, mas agora não estou tão certa. Raul assentiu, sentindo uma mistura de alívio e medo. Sabia que Norma estava tão presa quanto ele, e não podia pedir que ela assumisse riscos desnecessários. Obrigado, Norma. Isso é suficiente por agora. Mas se você ouvir algo mais, por favor, me avise. Norma assentiu, mas seu rosto refletia o conflito interno que a atormentava. Antes de sair do quarto, ela fez uma pausa. Vou cuidar da Lupita. Não se preocupe com ela, disse em voz baixa, como se prometesse tanto a ele quanto a si mesma. Naquela tarde, Raul decidiu que era hora de tomar o controle. Sabia que Ivana e o Dr. Rivera não parariam, e cada dia que passava o aproximava mais do limite. Precisava de provas contundentes, algo que pudesse expor a verdade sem deixar dúvidas. Raul ligou discretamente para um antigo contato, um investigador particular chamado Jorge Velasco, que havia trabalhado com ele no passado. Usando o telefone fixo do hospital, explicou brevemente a situação e pediu que ele viesse o mais rápido possível. Jorge, embora surpreso com a natureza da tarefa, aceitou imediatamente. Horas mais tarde, Jorge chegou ao hospital disfarçado de técnico de manutenção. Era um homem em seus 50 anos, com um olhar aguçado e uma atitude tranquila que inspirava confiança. Ele se apresentou no quarto de Raul sob a aparência de verificar os monitores. Raul, isso parece grave. O que você tem até agora? Perguntou Jorge, enquanto fingia ajustar os cabos. Raul entregou-lhe o frasco de pílulas e explicou tudo o que sabia, incluindo as palavras de Lupita e a confissão de Norma. Jorge ouviu atentamente, assentindo de vez em quando. Vou precisar de tempo para analisar isso e obter provas mais concretas. Se estiverem adulterando os medicamentos, saberemos em breve. Enquanto isso, mantenha-se alerta e não faça nada que possa levantar suspeitas. Raul assentiu, sabendo que sua vida dependia da habilidade de Jorge para resolver o caso. Naquela noite, enquanto tentava pegar no sono, ouviu novamente vozes no corredor. Desta vez, eram mais intensas, quase como uma discussão. Levantou-se cuidadosamente e abriu a porta ligeiramente. Era Ivana, falando com o Dr. Rivera. Não podemos esperar mais, dizia ela, seu tom carregado de frustração. Já te disse que isso leva tempo. Se apressarmos as coisas, podemos levantar suspeitas, respondeu o médico, tentando acalmá-la. Não me importa. Quero resultados agora. Estou farta de fingir que me importo. Raul fechou a porta lentamente, seu coração batendo forte. Agora estava mais claro do que nunca. Precisava agir antes que fosse tarde demais. No dia seguinte, Jorge lhe entregou um pequeno dispositivo de gravação que poderia facilmente esconder em seu quarto. O plano era gravar as conversas de Ivana e do Dr. Rivera para obter provas irrefutáveis. Raul aceitou o dispositivo com gratidão, sabendo que era sua única chance. Naquela tarde, Norma voltou a limpar o quarto. Desta vez, sua atitude era mais relaxada, embora ainda mostrasse sinais de preocupação. Obrigado por confiar em mim, disse Raul enquanto ela terminava de limpar. Norma o olhou com um leve sorriso. Só espero que isso termine logo. Não quero que Lupita cresça em um lugar cheio de mentiras. Raul assentiu, sentindo uma conexão genuína com ela. Embora não dissesse em voz alta, admirava sua força e dedicação como mãe. Mais tarde, quando Ivana chegou ao quarto, Raul ativou discretamente o dispositivo de gravação. Ivana começou a falar sobre coisas triviais, mas logo seu tom mudou. Raul, você deveria tomar seus remédios. Quero que você se sinta melhor logo, disse ela com um sorriso falso.
Raul fingiu concordar, mas em vez de tomar os remédios, escondeu-os debaixo do travesseiro. Ivana observou por um momento antes de se levantar. Não se preocupe, tudo vai sair como deve ser, murmurou antes de sair do quarto. Raul soltou um suspiro de alívio. Agora tinha algo concreto, embora soubesse que ainda havia muito por fazer. Estava decidido a lutar, não só por sua vida, mas pelas pessoas que o ajudaram a descobrir a verdade. A tensão aumentava a cada dia, mas Raul não estava disposto a desistir. O jogo havia começado, e desta vez, ele seria quem ditaria as regras. A noite caía lentamente sobre o hospital, envolvendo os corredores em um silêncio inquietante. Raul permanecia acordado, sentado na beira de sua cama, com um pequeno dispositivo de gravação na mão. Ele havia revisado várias vezes as conversas capturadas. As palavras de Ivana e do Dr. Rivera eram claras, diretas e condenatórias. Agora ele tinha algo com o qual confrontá-los, mas sabia que agir precipitadamente poderia ser fatal. Estavam presos em um jogo perigoso, e qualquer movimento em falso poderia arruinar tudo. Jorge havia voltado com um relatório preliminar sobre as pílulas. As análises confirmavam a presença de substâncias adulteradas, projetadas para enfraquecer Raul progressivamente. Essa informação, junto com as gravações, era suficiente para expor o plano de Ivana e do Dr. Rivera. No entanto, Raul sabia que precisava jogar com astúcia para evitar que ambos escapassem ou, pior ainda, que tentassem silenciá-lo de maneira definitiva. Naquela manhã, Norma entrou no quarto como de costume. Havia algo diferente em sua expressão, uma determinação que ela não havia mostrado antes. Lupita não a acompanhava desta vez, o que lhe permitiu falar com mais liberdade. Senhor Gutierrez, acho que tenho algo que pode ajudá-lo, disse ela enquanto fechava a porta com cuidado. Raul olhou para ela, interessado. O que é, Norma? Ela tirou um pequeno papel amassado do bolso. Era um relatório da clínica, um que claramente não deveria estar em suas mãos. Ela o havia encontrado enquanto limpava o escritório do Dr. Rivera. Isso mostra que o medicamento que lhe estão dando não é o que consta em seu histórico médico. Não entendo muito de termos médicos, mas sei que algo está errado. Raul pegou o papel e o leu atentamente. Sua mente começou a trabalhar em alta velocidade. Isso confirmava ainda mais o que ele já sabia, mas também revelava a cumplicidade de outras pessoas na clínica. Norma, isso é muito importante. O que você fez é perigoso, mas incrivelmente corajoso. Obrigado, disse ele, olhando-a sinceramente. Ela baixou o olhar, desconfortável, mas também aliviada por poder ajudar. Só quero que isso termine. Não consigo mais viver com esse medo. Raul assentiu, compreendendo perfeitamente seu desespero. Eles não estavam lutando apenas por sua vida, mas também pela de Lupita e pela segurança de todos os outros que poderiam estar em perigo. Mais tarde, Raul convocou Jorge ao seu quarto para planejar o próximo passo. Ambos sabiam que era crucial expor Ivana e o Dr. Rivera antes que pudessem reagir. Precisamos de provas visuais. Algo que eles não possam negar, disse Jorge enquanto revisava as gravações. Como fazemos isso sem alertá-los? Perguntou Raul, frustrado. Vamos colocar câmeras ocultas no escritório do doutor. Se conseguirmos captar uma conversa entre eles, será o golpe final. Raul concordou, embora soubesse que isso significava correr um grande risco. Jorge começou a preparar os dispositivos enquanto Raul se concentrava em manter a aparência de um paciente submisso e confiante. Naquela noite, Jorge, disfarçado de técnico novamente, instalou as câmeras no escritório do Dr. Rivera. Enquanto isso, Raul se preparava para enfrentar Ivana cara a cara. Sabia que precisava provocar uma reação que a levasse a revelar mais detalhes de seu plano. Quando Ivana chegou ao seu quarto no dia seguinte, Raul a recebeu com uma expressão aparentemente tranquila. Ela, como sempre, trazia seu sorriso falso e um ar de superioridade que a fazia parecer intocável. Ivana, preciso falar com você, disse Raul, tentando manter sua voz firme mas calma. Ela arqueou uma sobrancelha, surpresa pela mudança em seu tom. Sobre o que é? Perguntou, fingindo interesse. Estive pensando no meu testamento. Quero fazer algumas mudanças antes que minha saúde piore mais. Ivana se tensionou por um instante, mas rapidamente recuperou a compostura. Isso parece sensato. Que tipo de mudanças? Raul a encarou diretamente nos olhos, deixando que a tensão preenchesse o espaço entre eles. Quero garantir que as pessoas que realmente se preocupam comigo estejam protegidas.
E também quero que aqueles que não se preocupam recebam o que merecem. Por um momento, Ivana pareceu perder o controle. Seu sorriso desapareceu, e seus olhos escureceram. O que você está insinuando? Perguntou, sua voz quase um sussurro. Raul manteve seu olhar fixo nela, sem responder. O silêncio foi mais poderoso que qualquer palavra, e Ivana finalmente se levantou, claramente perturbada. Não sei o que está acontecendo com você, Raul, mas deveria se concentrar em melhorar, não em criar conflitos desnecessários, disse antes de sair apressadamente do quarto. Raul soltou um suspiro. Sabia que havia plantado a dúvida em Ivana, e isso era exatamente o que precisava. Agora só restava esperar que ela cometesse um erro. Horas mais tarde, Jorge revisou as gravações do escritório do Dr. Rivera. O que encontraram foi mais que suficiente. Nas imagens, Ivana e o doutor discutiam abertamente sobre o plano para envenenar Raul, assim como sobre os benefícios econômicos que ambos esperavam obter. Isso é ouro puro, Raul. Temos tudo o que precisamos, disse Jorge, empolgado. Raul sentiu uma mistura de alívio e raiva. Finalmente tinha as provas para destruir o plano de Ivana, mas também sabia que a batalha ainda não havia terminado. O próximo passo foi entrar em contato com as autoridades. Jorge, utilizando suas conexões, garantiu que o caso chegasse às mãos de um promotor confiável. Enquanto isso, Raul decidiu manter sua rotina no hospital para não levantar suspeitas. 2 dias depois, a polícia chegou ao hospital de maneira discreta. Jorge e Raul os guiaram pelas provas, explicando cada detalhe do plano de Ivana e do Dr. Rivera. Os oficiais, impressionados pela clareza e contundência das evidências, começaram a planejar a prisão de ambos. A tensão atingiu seu ápice quando as autoridades entraram no escritório do Dr. Rivera. Ivana estava lá, discutindo com ele sobre os últimos ajustes em seu plano. Ambos ficaram paralisados ao ver os oficiais entrarem com ordens de prisão. O que significa isso? Gritou Ivana, tentando manter a compostura. Significa que seu plano acabou, senhora, respondeu um dos policiais, mostrando as provas. Ivana tentou negar tudo, mas as gravações e as análises químicas eram irrefutáveis. Enquanto eram algemados, ela olhou para Raul com uma mistura de ódio e desespero. Você não pode fazer isso comigo. Você não seria nada sem mim. Gritou, enquanto os policiais a escoltavam para fora do hospital. Raul não respondeu. Simplesmente a observou em silêncio, sentindo que, pela primeira vez em muito tempo, podia respirar tranquilamente. O Dr. Rivera também foi preso, e a clínica ficou sob investigação. Raul, embora exausto, sentiu um profundo alívio ao saber que tudo havia terminado. Norma e Lupita o visitaram naquela noite, e pela primeira vez, puderam conversar sem medo. Conseguimos, Sr. Gutierrez, disse Norma, sua voz carregada de emoção. Raul sorriu, olhando para ambas com gratidão. Não poderia ter feito isso sem vocês. Obrigado por tudo. Lupita, sem dizer nada, aproximou-se de Raul e o abraçou. Foi um gesto simples, mas carregado de significado. Naquele momento, Raul compreendeu que havia algo muito mais importante que o dinheiro ou o poder, as pessoas que te apoiam nos momentos mais escuros. Naquela noite, enquanto olhava pela janela de seu quarto, Raul se permitiu algo que não fazia muito tempo: sonhar com um futuro cheio de esperança e amor. Na manhã seguinte, Ivana sentou-se no canto mais escuro de sua cela, com o olhar fixo no chão frio de concreto. O eco das barras fechando atrás dela ainda ressoava em sua mente. A humilhação, o ódio e o medo misturavam-se em um turbilhão que não a deixava respirar tranquilamente. Estar ali não era um fim que ela havia previsto, e muito menos aceito. Em sua mente, a culpa não era dela, mas de Raul. Ele havia arruinado tudo, e a ideia de que ele estivesse livre enquanto ela apodrecia atrás daqueles muros era intolerável. As regras dentro da prisão eram claras. Sobreviver significava se adaptar. Ivana aprendeu isso rapidamente. Com seu carisma natural e uma habilidade inata para manipular os outros, logo começou a ganhar aliados entre as internas e, mais importante, entre alguns funcionários. Era um jogo que ela conhecia bem, e desta vez sua vida dependia disso. Nos dias que seguiram a sua prisão, Ivana começou a identificar as pessoas-chave que poderiam ajudá-la. Um deles era Tomás, um homem robusto e de olhar esquivo que trabalhava na cozinha. Ele tinha acesso não só às áreas restritas, mas também aos dutos por onde entravam os suprimentos para o presídio. Não demorou muito para perceber que Tomás era vulnerável às tentações.
Alguns poucos bilhetes estrategicamente colocados no bolso dele foram suficientes para iniciar a conversa. Preciso sair daqui, disse Ivana, em voz baixa, enquanto ajudava a limpar as mesas numa das áreas comuns. Tomás levantou o olhar, surpreso com a franqueza dela. Isso não é possível. Há câmeras, guardas por toda parte. Se tentar, será pega em minutos. Ivana se inclinou em direção a ele, sua voz mais persuasiva. Todo mundo tem um preço, Tomás. Diga-me o seu. Posso pagar mais do que você jamais ganharia aqui. O homem hesitou, olhando ao redor para se certificar de que ninguém os ouvia. Você está louca. Mas se realmente tem esse dinheiro, talvez eu possa ajudar. Ivana sorriu. Ela havia conseguido captar a atenção dele e sabia que só precisava dar o próximo passo. Naquela noite, em um canto isolado da cozinha, Tomás explicou o plano. Toda semana chega um caminhão com os suprimentos. Ninguém verifica o interior uma vez que a carga entra. Eu posso distrair o responsável enquanto você se esconde na van. Uma vez lá dentro, tudo dependerá de você. Quando sair daqui, você não será mais meu problema. Ivana o encarou fixamente, avaliando a viabilidade do plano. E as câmeras? Como vou evitar ser vista? Tomás sorriu com cinismo. Deixo as câmeras desligadas por alguns minutos. Mas se algo der errado, não me envolva. Não sei de nada, entendeu? Ivana assentiu, sua mente já trabalhando nos detalhes. Tinha que funcionar. Ela não podia se dar ao luxo de falhar. Nos dias seguintes, Ivana começou a reunir o dinheiro necessário para o suborno. Vendeu as poucas joias que havia conseguido esconder e convenceu uma de suas amigas de fora a depositar o resto em uma conta que Tomás pudesse usar. Uma vez que tudo estava pronto, ela se aproximou dele com a calma de alguém que sabia que não podia hesitar. Aqui está seu dinheiro. Agora faça sua parte, disse ela, entregando-lhe um envelope grosso. Tomás pegou-o, verificando rapidamente o conteúdo. Assentiu com um gesto breve. O caminhão chega em 2 dias. Prepare-se. O dia da fuga chegou com uma tensão palpável. Ivana passou a manhã tentando manter a compostura, embora por dentro sentisse que cada minuto que passava aproximava de sua liberdade ou de seu fim. Na cozinha, Tomás trabalhava como sempre, mas seus olhos estavam mais atentos do que o habitual. Quando o caminhão de suprimentos chegou, tudo começou a se mover rapidamente. Agora é a hora, sussurrou Tomás enquanto colocava uma caixa vazia perto da porta traseira do caminhão. Ivana assentiu e esperou que ele começasse a falar com o encarregado. A conversa parecia casual, mas estava calculada para manter o homem distraído enquanto ela se esgueirava para dentro da van. Com movimentos rápidos e precisos, escondeu-se entre as caixas de alimentos. Seu coração batia forte, mas sua determinação era ainda mais intensa. O motor do caminhão roncou ao começar a se mover, e Ivana sentiu como o veículo começava a se deslocar. O interior era escuro e claustrofóbico, mas naquele momento isso não importava. Estava deixando para trás as paredes cinzentas da prisão, e isso era tudo o que precisava. A viagem foi longa, e o silêncio dentro da van era quebrado apenas pelo som das rodas sobre o asfalto. Ivana tentou se acalmar, lembrando-se de que logo estaria livre. No entanto, não podia prever o que estava prestes a acontecer. A alguns quilômetros da prisão, o motorista do caminhão começou a perder o controle. Algo havia falhado nos freios, e o veículo começou a balançar perigosamente. Ivana, escondida entre as caixas, sentiu como todo o seu mundo balançava. Tentou se segurar em algo, mas as caixas deslizavam ao seu redor, batendo nela com força. O caminhão saiu da estrada, caindo por um barranco. Os gritos do motorista misturavam-se com o estrondo das caixas e o chiar dos metais ao bater nas rochas. Quando o veículo finalmente parou, um silêncio inquietante preencheu o ar. Por um momento, Ivana achou que havia sobrevivido. Tentou se mover, mas estava presa sob uma pilha de caixas. O cheiro de gasolina era forte, quase sufocante. Uma pequena faísca no motor foi tudo o que precisou para desencadear o caos. Uma explosão sacudiu o caminhão, envolvendo-o em chamas. Ivana gritou, mas sua voz se perdeu no rugido do fogo. Em seus últimos momentos, enquanto as chamas a envolviam, sua mente se encheu de imagens. Sua vida, suas decisões e o rosto de Raul, o homem que ela havia tentado destruir.
Foi um final violento e solitário, o preço definitivo de sua ambição desmedida. Dias depois, a notícia do acidente chegou ao hospital onde Raul estava. Norma foi quem lhe entregou a informação, com uma mistura de alívio e tristeza em seu rosto. Ela morreu na tentativa de escapar, disse ela em voz baixa, colocando o jornal sobre a mesa. Raul pegou e leu as manchetes, seu rosto mostrando uma mistura de emoções. Ele não se alegrava com sua morte, mas também não podia ignorar o alívio que sentia ao saber que ela não era mais uma ameaça. Não era essa forma como eu queria que terminasse, murmurou, olhando pela janela. Norma observou, compreendendo a complexidade de seus sentimentos. Às vezes, mesmo o fim de uma batalha não traz verdadeira paz. Enquanto o mundo continuava girando, Raul permitiu-se um momento de reflexão. A morte de Ivana era um lembrete dos custos da ambição e do engano, e também uma lição sobre o valor da verdade e da redenção. Sua vida, embora ainda complicada, tinha agora a oportunidade de começar de novo, desta vez com um propósito mais claro e sincero. Meses depois, Raul olhava pela janela de seu quarto enquanto os raios dourados do sol atravessavam as folhas das árvores no jardim. Desde o momento em que Norma lhe confessou que Lupita era sua filha, sua vida havia mudado completamente. Ele havia passado de uma existência marcada pela desconfiança e pelo vazio emocional para uma vida cheia de novas responsabilidades, mas também de alegria. As palavras de Norma ainda ecoavam em sua mente, carregadas de significado. Raul, ela é sua filha, sempre foi. Nunca tentei procurá-lo para pedir nada. Só queria que soubesse a verdade. A lembrança daquela confissão o enchia de uma mistura de emoções. Sentiu surpresa, incredulidade, acima de tudo, uma imensa gratidão por Lupita, que não apenas havia salvado sua vida ao descobrir o plano de Ivana, mas também havia aberto a porta para uma família que ele nem sabia que tinha. Norma, por sua vez, estava na cozinha, concentrada nos últimos detalhes de uma receita de bolo que estava testando. Desde que havia deixado seu trabalho de limpeza no hospital, sua paixão pela confeitaria se tornará seu refúgio e seu sonho. Com o apoio de Raul, ela começou a fazer cursos e a planejar a abertura de seu próprio negócio. Lupita corria pelo jardim, rindo enquanto perseguia uma pequena borboleta que pousava nas flores. Seu riso era um lembrete constante de que, apesar de tudo que haviam passado, a vida estava lhes dando uma oportunidade de recomeçar. Papai, você acha que essa borboleta quer ficar aqui? Perguntou Lupita, entrando correndo em casa, segurando delicadamente o inseto em suas mãos. Raul sorriu e se inclinou para ela, olhando-a com ternura. Talvez sim. Talvez ela goste deste lugar porque é tranquilo e cheio de coisas bonitas, como você e sua mãe. Lupita soltou uma gargalhada e correu para a cozinha para mostrar a borboleta a Norma. A menina havia aceitado Raul em sua vida com uma naturalidade que o desarmava desde o início. Sua curiosidade e energia enchiam a casa com uma calorosidade que antes parecia inatingível. Norma recebeu com um sorriso e deixou o que estava fazendo para admirar a borboleta. Sua relação com Lupita sempre fora próxima, mas agora que compartilhavam essa nova fase com Raul, parecia ainda mais forte. Ela é linda, filha. Por que não a deixamos voar? Tenho certeza de que ela quer explorar mais o jardim, disse Norma, ajudando Lupita a abrir as mãos. A borboleta alçou o voo, sumindo no ar. Norma e Lupita ficaram observando até que ela desaparecesse, e depois voltaram para a cozinha, onde Raul as esperava com uma xícara de café e um sorriso no rosto. Como está o bolo? Perguntou Raul, tomando um gole de seu café. Norma sentou-se ao lado dele, limpando as mãos com um pano. Está quase pronto. Acho que essa é a receita que vou usar para inaugurar a confeitaria. Não posso acreditar que isso finalmente está acontecendo. Raul segurou sua mão, olhando-a com seriedade. Sempre acreditei em você, Norma. Desde que a conheci, soube que você era uma mulher forte e capaz de realizar tudo o que desejasse. Este é só o começo. Norma sorriu, emocionada com suas palavras. Haviam passado por tanto para chegar a esse momento, e agora que finalmente estavam construindo algo juntos, sentia uma paz que não experimentava há anos. Naquela noite, depois do jantar, a família se reuniu na sala para assistir a um filme. Lupita estava aconchegada entre Raul e Norma, os olhos brilhando de emoção enquanto assistia à tela. Raul não conseguia parar de olhar para ela, maravilhado com o quanto aquela pequena menina havia mudado sua vida completamente. Papai,
Você pode me contar uma história antes de dormir? Perguntou Lupita, esfregando os olhos, lutando contra o sono. Claro que sim. Que tipo de história você quer? Respondeu Raul, pegando-a nos braços e levando-a para o quarto. Uma sobre como você conheceu a mamãe, disse Lupita, com um sorriso travesso. Raul parou por um momento, surpreso com o pedido. Olhou para Norma, que o seguia até a porta do quarto. Ela retribuiu com um olhar cúmplice, como se desse permissão para compartilhar aquela lembrança. Tudo bem. Vou te contar como conheci sua mamãe, disse Raul, acomodando Lupita na cama. Sentou-se ao lado dela e começou a contar como conheceu Norma durante uma viagem de negócios. Falou sobre a conexão imediata que sentiram, da noite que passaram conversando como se já se conhecessem há anos e de como ela desapareceu sem deixar rastros. Ele não mencionou os detalhes mais difíceis, mas Lupita ouviu cada palavra com atenção, como se estivesse descobrindo um conto de fadas. E depois, o que aconteceu? Perguntou Lupita, com os olhos cheios de curiosidade. Depois, a vida nos levou por caminhos diferentes, mas o destino quis que nos encontrássemos novamente. E agora estamos aqui, juntos, disse Raul, acariciando seus cabelos. Lupita sorriu, satisfeita com a história, e fechou os olhos enquanto Raul e Norma a cobriam com as mantas. Quando saíram do quarto, Norma parou no corredor, olhando para Raul com uma expressão que misturava gratidão e amor. Obrigada por contar isso a ela. Acho que ela precisava ouvir tanto quanto eu. Raul a abraçou, sentindo como o peso do passado começava a se dissipar. Ainda havia muito a ser curado, mas, pela primeira vez em muito tempo, sentia que estavam seguindo na direção certa. Nas semanas seguintes, a confeitaria de Norma começou a tomar forma. Raul a acompanhava em todas as reuniões e supervisionava os preparativos, garantindo que tudo estivesse perfeito. Lupita, por sua vez, encarregava-se de provar cada nova receita, tornando-se a crítica mais exigente. No dia da inauguração, a confeitaria estava cheia de amigos, vizinhos e curiosos que queriam provar as criações de Norma. Raul observava com orgulho enquanto Norma atendia os clientes, seu sorriso iluminando o ambiente. Era um sonho realizado, e ele se sentia honrado por fazer parte disso. No fim do dia, enquanto fechavam a loja, Norma se aproximou de Raul e o abraçou com força. Isso não teria sido possível sem você. Obrigada por acreditar em mim. Raul a olhou, sentindo que não havia palavras suficientes para expressar o que sentia. Você não precisa me agradecer, Norma. Só quero que seja feliz. Você e Lupita são o melhor que aconteceu na minha vida. Naquela noite, enquanto olhavam para o céu no jardim, Raul segurou a mão de Norma e a apertou suavemente. Pela primeira vez em muito tempo, sentia-se completo. Tinha uma família, um propósito e uma vida cheia de amor. E, apesar do caminho difícil, sabia que tudo tinha valido a pena. A luz do sol se filtrava entre os galhos das árvores, criando padrões dourados no chão do jardim onde a cerimônia seria realizada. O ambiente estava impregnado de calma, alegria e uma expectativa palpável que envolvia todos os presentes. Era o dia em que Raul e Norma selariam oficialmente sua união, o início de um novo capítulo em suas vidas. Após anos de lutas, segredos revelados e decisões difíceis, o amor que construíram os havia trazido até esse momento. Raul estava em um pequeno quarto dentro da casa, ajustando a gola de sua camisa branca. Diante do espelho, respirava profundamente, tentando se acalmar. Não era nervosismo que sentia, mas uma mistura de emoção e gratidão. A vida lhe havia dado uma segunda chance. Desta vez, estava decidido a não deixar que nada se interpusesse em sua felicidade. Papai, posso entrar? Perguntou Lupita do outro lado da porta. Raul sorriu ao ouvir sua voz. Caminhou até a porta e a abriu, encontrando-a com um vestido branco simples que a fazia parecer um pequeno anjo. Seus olhos brilhavam de entusiasmo enquanto segurava um buquê de flores silvestres. Você está linda, filha. Vai ser a dama de honra mais bonita de todas, disse Raul, agachando-se para olhá-la nos olhos. Lupita o abraçou forte, como se quisesse transmitir toda a felicidade que sentia. Você está pronto para se casar com a mamãe? Perguntou, olhando com um sorriso travesso. Raul assentiu, acariciando-lhe o cabelo. Mais do que pronto. Vocês são o melhor que me aconteceu, e não vou deixar que nada mude isso. Lupita pulou de alegria e correu para o jardim para se juntar aos convidados.
Raul ficou mais um momento diante do espelho, ajustando o relógio que usava no pulso, um presente que seu pai lhe dera quando era jovem. Naquele instante, lembrou-se de todas as decisões que o haviam levado até ali, as perdas e as vitórias, e sentiu uma paz que nunca antes havia conhecido. Norma estava em outro quarto da casa, rodeada por algumas amigas e familiares que a ajudavam com os últimos detalhes de seu vestido. Ela havia escolhido um design simples, elegante, que refletia sua personalidade. Enquanto ajustava um véu em seu cabelo, sua mente vagava pelas lembranças de tudo o que haviam vivido juntos. Desde o momento em que conheceu Raul até o reencontro que mudou suas vidas, cada passo havia sido uma mistura de desafios e bênçãos. Você está radiante, Norma, disse uma de suas amigas, colocando o buquê em suas mãos. É difícil acreditar que este momento realmente está acontecendo, respondeu Norma, sua voz cheia de emoção. Você merece. Você e Raul lutaram tanto para chegar aqui. Hoje é o seu dia, acrescentou outra amiga, sorrindo. Norma assentiu, grata pelo apoio que sempre havia recebido. Mas o que realmente preenchia seu coração era a certeza de que esse não era apenas um dia especial para ela, mas também para Lupita, que finalmente teria a família que sempre desejara. No jardim, os convidados começaram a tomar seus lugares. Raul saiu primeiro, caminhando em direção ao altar improvisado sob um arco de flores brancas e lilazes. A música suave preenchia o ar, e os sussurros dos presentes criavam um murmúrio de expectativa. Jorge, o investigador privado que se tornará um amigo próximo, deu-lhe um tapinha no ombro ao passar. Você está ótimo, Raul. Nunca te vi tão feliz. Obrigado, Jorge. Isso significa muito para mim. Enquanto Raul esperava, Lupita apareceu no final do corredor, carregando cuidadosamente seu buquê. Ela caminhava com passos pequenos e medidos, mas seu sorriso iluminava tudo ao seu redor. Quando chegou ao altar, posicionou-se ao lado, segurando as flores com orgulho. Finalmente, a música mudou, anunciando a chegada de Norma. Todos se levantaram de seus assentos enquanto ela aparecia, caminhando lentamente em direção ao altar. Seu olhar estava fixo em Raul, e naquele instante, tudo mais desapareceu. Era como se o tempo tivesse parado, permitindo-lhe saborear cada segundo daquele momento único. Raul sentiu um nó na garganta enquanto a via se aproximar. Norma estava linda, e em seus olhos via refletida a mesma emoção que sentia. Quando ela chegou ao seu lado, eles se deram as mãos, ignorando o murmúrio dos convidados. Era como se estivessem sozinhos, conectados por um laço que nada poderia quebrar. Hoje estamos aqui para celebrar o amor e a união de Raul e Norma, começou o celebrante, sua voz clara e serena. O discurso foi breve, mas cheio de significado. Falou sobre as segundas chances, a importância da família e o poder do amor para superar qualquer obstáculo. Quando chegou o momento dos votos, Raul segurou a mão de Norma e olhou diretamente em seus olhos. Norma, desde o momento em que te conheci, soube que havia algo especial em ti. Embora nossas vidas tenham tomado caminhos diferentes, o destino nos reuniu novamente, e não posso estar mais grato por isso. Prometo amar-te, respeitar-te e apoiar-te todos os dias da minha vida. Você e Lupita são meu mundo, e farei tudo o que puder para sempre serem felizes. Norma tinha lágrimas nos olhos quando chegou sua vez de falar. Raul, você chegou à minha vida no momento em que eu não sabia que precisava de alguém como você. Enfrentamos muitos desafios, mas graças a isso aprendemos o quão forte pode ser o amor. Prometo estar ao seu lado, nos bons e nos maus momentos, e construir uma vida cheia de amor e felicidade com você e nossa filha. O silêncio que se seguiu estava carregado de emoção, quebrado apenas pelos murmúrios dos convidados que secavam suas próprias lágrimas. Após trocarem as alianças, o celebrante os declarou marido e mulher. Você pode beijar a noiva, disse ele com um sorriso. Raul tomou Norma em seus braços e a beijou, selando sua promessa de amor eterno. Os aplausos encheram o jardim enquanto o casal se voltava para os convidados, sorrindo com uma felicidade que era impossível conter. A recepção foi simples, mas encantadora. As mesas estavam decoradas com flores e velas, e a música suave criava um ambiente acolhedor. Lupita não parava de correr entre os convidados, mostrando seu vestido e falando sobre o quanto estava emocionada com o casamento dos pais. Raul e Norma aproveitaram o momento para observar todos ao seu redor. Havia amigos, familiares e vizinhos, cada um deles contribuindo para tornar aquele dia inesquecível. Isso é mais do que eu jamais imaginei, disse Norma, recostando a cabeça no ombro de Raul enquanto dançavam lentamente. É apenas o começo, Norma. Temos toda uma vida pela frente para continuar criando memórias como esta.
Naquela noite, enquanto a festa chegava ao fim e os convidados começavam a se despedir, Raul e Norma ficaram no jardim, olhando as estrelas ao lado de Lupita. Havia algo na tranquilidade daquele momento que o tornava perfeito. Vocês acham que as estrelas estão nos felicitando? Perguntou Lupita, aconchegada entre eles. Raul sorriu e olhou para Norma, que assentiu com cumplicidade. Tenho certeza que sim, filha. Porque agora somos uma família, e nada pode mudar isso. O futuro era incerto, como sempre é, mas naquela noite, sob as estrelas, Raul, Norma e Lupita sabiam que juntos poderiam enfrentar qualquer coisa. Eles haviam deixado para trás a dor e as sombras do passado e agora, finalmente, podiam olhar para frente com esperança e amor. Dias depois, a luz do sol iluminava suavemente a sala de estar enquanto Lupita brincava no chão com um punhado de blocos de madeira. Sua risada enchia a casa, e sempre que conseguia construir uma torre mais alta, aplaudia com entusiasmo. Raul, sentado no sofá, não conseguia tirar os olhos dela. Havia algo em sua alegria que o enchia de orgulho e ternura. Norma entrou vindo da cozinha, secando as mãos com um pano. Observou a cena por um momento, sorrindo ao ver como Raul olhava para sua filha com tanto amor. Era um amor que ela nunca havia conhecido antes, mas que agora fazia parte de cada aspecto de sua vida. Você está muito calado, Raul, disse Norma, sentando-se ao lado dele. Raul virou a cabeça para ela e segurou sua mão. Tenho pensado muito ultimamente. Sobre tudo o que construímos juntos e sobre o que ainda temos para fazer. Norma o olhou com curiosidade, esperando que ele continuasse. Quero que façamos algo importante, algo que mostre ao mundo quem realmente somos. Uma família. Quero registrar Lupita com meu sobrenome. Ela é minha filha, e quero que isso fique claro para todos, disse ele, com a voz carregada de emoção. Norma sentiu um nó na garganta. Sabia o quanto essa decisão significava para Raul, e seu coração se encheu de gratidão e amor. Tem certeza de que é isso que você quer? Perguntou, embora no fundo já soubesse a resposta. Nunca estive tão certo de algo na minha vida. Lupita merece levar meu sobrenome porque ela faz parte de mim, assim como você. Norma não conseguiu conter as lágrimas. Abraçou com força, sentindo como suas palavras preenchiam os vazios que um dia existiram em sua vida. Obrigada, Raul. Isso significa muito para nós. Lupita, que estava ouvindo do chão, largou os blocos e correu até eles. O que vocês estão dizendo? O que é sobrenome? Perguntou, subindo no sofá com curiosidade. Raul inclinou-se para ela e a pegou nos braços. Significa que quero que você seja oficialmente minha filha. Quero que tenha meu sobrenome porque eu te amo, Lupita, e sempre estarei aqui para você. Lupita o olhou com olhos arregalados de admiração. Então, um grande sorriso se espalhou em seu rosto. De verdade? Vou ter o seu sobrenome? Sim, filha. Vamos tornar isso oficial. Porque você faz parte desta família e sempre fará. Lupita se jogou nos braços de Raul e o abraçou com todas as suas forças. Norma, observando a cena, sentiu seu coração se encher de uma felicidade que não conseguia descrever em palavras. Nas semanas seguintes, Raul e Norma cuidaram de todos os trâmites necessários para mudar o sobrenome de Lupita. Quando finalmente receberam um certificado com o nome completo de Lupita Gutierrez, organizaram uma pequena celebração em casa. Convidaram alguns amigos próximos e vizinhos, e a menina, animada, mostrava orgulhosa o documento a todos. Olhem! Agora sou Lupita Gutierrez, como meu papai, dizia, correndo pela sala com uma energia contagiante. Naquela noite, depois que os convidados foram embora, Raul e Norma se sentaram juntos no sofá, observando Lupita dormir profundamente em seu quarto. Como você se sente? Perguntou Norma, encostando a cabeça no ombro de Raul. Completo. Isso é o que eu sempre quis, mesmo sem saber até agora. Vocês são minha vida, Norma. Não há nada mais importante. Norma o abraçou, sentindo como aquelas palavras ressoavam em seu coração. Tinham chegado tão longe, e agora tudo parecia possível. Passaram-se vários meses cheios de momentos felizes. A confeitaria de Norma estava prosperando,
e Raul havia aprendido a equilibrar seu trabalho com o tempo em família. Todas as noites jantavam juntos, compartilhando histórias e risadas, construindo uma vida cheia de amor e significado. Certa manhã, enquanto tomavam café da manhã, Norma parecia mais tranquila do que o habitual. Raul percebeu imediatamente e a observou com curiosidade. "Você está bem? Parece um pouco distraída", perguntou, colocando sua xícara de café na mesa. Norma o olhou, com um sorriso tímido no rosto. "Há algo que quero contar a vocês. Bem, na verdade, quero contar para os dois." Raul e Lupita olharam atentos, intrigados. "Vou precisar da ajuda de vocês nos próximos meses, porque teremos novos membros na família." Lupita soltou um grito de alegria, pulando da cadeira. "Vou ter um irmãozinho?" perguntou, cheia de entusiasmo. Norma riu, assentindo. "Sim, mas não será só um. Teremos 3. Uma irmãzinha e 2 irmãozinhos." Raul sentiu como o mundo parou por um momento. Olhou para Norma, tentando processar o que acabará de ouvir. "3?" perguntou, com uma mistura de surpresa e emoção. Norma assentiu, sorrindo amplamente. "Sim, 3. Parece que a vida quis nos dar uma grande surpresa." Lupita começou a pular de alegria, gritando animada enquanto corria pela sala. "Vou ser irmã mais velha. Vou ter 3 irmãozinhos. Isso é o melhor que já aconteceu." Raul se levantou e abraçou Norma com força, sentindo uma nova onda de felicidade inundar seu coração. "Não posso acreditar. Isso é incrível, Norma. Estou tão feliz." "Eu também, Raul. Sei que será um desafio, mas com seu apoio, sei que podemos fazer isso juntos." Naquela noite, enquanto Lupita dormia, Raul e Norma sentaram-se na varanda, olhando as estrelas. Falaram sobre seus planos, os nomes que escolheriam para os bebês e como ajustariam suas vidas para recebê-los. Havia emoção e um pouco de nervosismo, mas acima de tudo, havia certeza de que estavam juntos nessa jornada. Com o tempo, os meses passaram e a família se preparou para a chegada dos novos membros. Raul e Lupita decoraram os quartos, enquanto Norma supervisionava cada detalhe. Quando finalmente chegou o dia, Raul esteve ao lado de Norma durante todo o processo, segurando sua mão e lembrando-a de quanto a amava. Quando seguraram os 3 bebês pela primeira vez, não havia palavras para descrever o que sentiam. Raul, olhando para Norma e para os pequenos em seus braços, soube que havia encontrado seu propósito na vida. Tinham começado como 3 almas separadas, mas agora eram uma família, unida pelo amor e pelas segundas chances. Observando seus filhos dormirem, Raul e Norma sabiam que o futuro, apesar dos desafios, estava cheio de esperança e felicidade. O que você achou dessa história? Conte-nos nos comentários. O que você faria em uma situação semelhante? Convidamos você a deixar seu like, inscrever-se no canal e compartilhar este vídeo com seus amigos ou familiares como forma de apoio. Isso nos motiva a continuar postando relatos emocionantes praticamente todos os dias. Não perca a próxima narrativa surpreendente que está prestes a aparecer na sua tela. Valorizamos imensamente sua presença aqui conosco. Você pode clicar nos links que estão aparecendo na sua tela agora. Temos uma seleção exclusiva de histórias cativantes e entretenimento garantido especialmente para você. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço!